Olá! Hoje o tema é: e quando o comando para o universo não acontece? Pelo menos no tempo desejado pelo nosso desejo, desespero. É para desistir? Algumas pessoas me perguntam isso, eu mesma também já fiz essa pergunta. E tem várias respostas para isso. Algumas delas eu obtive em 2022, desculpe. Em 2022, com o conceito de barreira de terror, era uma resposta diferente que eu nunca tinha observado por ali, né? Então, eu somei a resposta para isso. Tudo vai depender da sua avaliação, né? Para mim, quando algo que a gente dá comando, ou seja, afirma, visualiza, ensina a acreditar, né? Pra gente tenta transformar lá o preconceito que impede a gente de alcançar aquilo. A gente está fazendo o trabalho todinho, a gente acha, pelo menos, que está fazendo o trabalho, porque a pessoa que me ensinou sobre barreira de terror, que é a Dessa Scherer, ela diz também, junto com Louise Hay também falou sobre isso, né? Que significa que a gente não está fazendo o suficiente, ou para Louise Hay a gente nem está fazendo. Para Dessa, a gente não estava fazendo com a consistência que deveria fazer, então faz mais. Ela dizia, não está realizando, então faz mais todos os exercícios. Eu, como toda pessoa vaidosa, inicialmente quando eu ouvi isso, eu me ofendi. Como assim não estou fazendo? Mas é verdade. A gente não está fazendo os exercícios da maneira consistente o suficiente para fazer as mudanças primeiro na mente ou na imagem, na autoimagem, como ele diz Dessa também, para essa autoimagem estando diferente, começar a realizar coisas diferentes. Então, a responsabilidade é nossa mesmo, tá? Se não está acontecendo, a responsabilidade é nossa. A gente tem que reavaliar as nossas ações, a nossa forma de fazer os exercícios, os nossos medos, nossas dúvidas. Se tem medo, preocupação e dúvida, significa que o que a gente precisa internalizar para manifestar ainda não foi internalizado. Então, o que sobra pra gente é na barreira de terror, né? Ou seja, que tem algo acontecendo que gera susto na gente. O tempo está sendo maior, o dinheiro está se acabando, o relacionamento está ficando mais violento, a saúde está piorando. Ao invés de melhorar, a saúde está piorando, o relacionamento está ficando mais violento do que pacífico, o dinheiro que eu tinha está se acabando, o emprego que eu estava, fui demitido. Então, isso é o que chama de barreira de terror. É algo que acontece que gera medo, angústia, dúvida na gente. A gente pode desistir, por que não? Podemos desistir, sim. Isso não significa nada de inferiorizante sobre a gente. A mim, por exemplo, quando eu desisto, eu digo, isso significa que você ainda não tem maturidade suficiente, hoje em dia, né? Porque eu não sabia da barreira de terror antes de 2022. Eu descobri esse conceito de barreira de terror que eu amei em 2022. Então, depois de 2022, se eu desisto de uma coisa, eu digo para mim, tá tudo bem, eu me perdoo. Isso significa que eu preciso trabalhar mais algumas coisas em mim antes de enfrentar isso. E desisto mesmo. E não vou ficar mal comigo mesmo, não. Aprendi com Louise Hay a me perdoar. Então, eu me perdoo. Claro que não é assim no estalar de dedo. Eu me perdoo e já me sinto bem. Às vezes acontece, mas tem vezes que eu preciso usar mais a afirmação. Eu preciso cuidar mais dessa sensação ruim de fracasso, de fragilidade, de vulnerabilidade, né? Bom, aí essa parte do desistir vai depender muito, como eu disse, de você. Você vai observar-se, vai dizer, tá, essa é uma barreira que eu ainda não estou disposta a fazer mais coisas para passar. Muito bem, desisto. Mas eu também, como ensinou a Dessa, eu posso enfrentar a barreira de terror. Como?
A primeira coisa que ela ensina é gerar clareza. Eu quero o quê e por que eu quero isso? Né? Porque se tem uma barreira, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um desejo. Eu acho melhor desejo do que meta. Eu não gosto desse negócio de meta. Então, eu prefiro desejo. Eu tenho um desejo e para chegar nesse desejo, criou-se uma barreira que está dificultando eu chegar lá. Então, eu vou sentar e vou dizer assim, ok, por que eu desejo mesmo isso? Eu realmente desejo isso? E por quê e para quê? Eu vou gerar clareza. Na medida que eu gero clareza, eu posso dizer para mim mesma assim, eu desejava isso para provar tal coisa para alguém. Já aconteceu isso comigo, por exemplo. Nessa época eu não sabia sobre barreira de terror, sobre nada. Isso tem quase 30 anos. Então, quase 25 anos já isso. Então, eu não estava gerando clareza, não estava usando esses conceitos. Mas eu pensei sobre isso. Me disseram que eu tinha que fazer mestrado para ser respeitada como psicoterapeuta. E como eu tinha só a graduação e muita insegurança, porque eu não tinha experiência na área, eu engoli essa história e comecei a querer fazer mestrado. Só que lá no fundo eu não queria, mas eu não sabia, tá? Eu achei que eu queria fazer mestrado. E o que é que acontecia? Eu perdia prazo, eu esquecia, eu adiava. Depois eu faço isso, depois eu faço isso. E eu fiz tanto isso que um dia eu me aborreci comigo mesma. Perdi a paciência comigo. A besta fera desceu e eu fui brigar comigo mesma. Eu digo, que diacho é isso? Que você quer uma coisa, mas você não faz nada do que precisa para obter aquilo. Aí eu fui me ouvir. E quando eu me ouvi, eu percebi, eu não queria fazer mestrado. Aliás, eu não queria mais me submeter a nenhuma escola, que eu acho péssima. Eu não queria mais ninguém me dizendo o que é que eu tinha que aprender. Eu queria aprender por mim mesma. E eu que nessa época nem tinha computador. Eu não tinha a facilidade que eu tenho hoje de aprender o que eu quiser. Mas eu queria aprender quando eu quisesse, na hora que eu quisesse e o que eu quisesse. Eu não queria nenhum professor me dizendo o que eu tinha que aprender e me forçando a ler livros que eu não estava afim de ler para fazer um documento para eu me sentir mais potente. Não quero isso. Mas eu estava com medo. Quem estava me empurrando a fazer isso era o medo. O medo de não ser respeitada, o medo de não crescer na profissão, o medo de não ter um salário suficiente para eu me sustentar, porque nessa época era o início da minha carreira, então eu não tinha cliente suficiente para me sustentar, como tenho hoje. Aí, o que estava me empurrando era o medo. Aí eu disse, o que está me motivando é o medo, não é a vontade real. Eu não vou fazer então, não. Eu fico sem nenhum cliente. Aí o medo começou a falar comigo, né? Mas você vai... Os poucos clientes que você tem, você vai perder. Por quê? Porque você não vai avançar na sua carreira, não vai avançar intelectualmente, não vai ter um título. As pessoas só vão querer as pessoas que têm título. Não vão querer uma pessoa que só tem uma graduação. É uma bostel. Eu disse, pois então eu vou pagar o preço. Eu morro de fome. Eu não disse isso com tanta coragem como eu estou dizendo agora não, viu? Eu disse me tremendo toda. Mas eu disse, eu vou. Pois se é para ficar sem cliente nenhum, eu fico. Mas não faço mestrado. Eu não... Nesse dia, eu decidi que eu não ia fazer nada na vida que fosse motivada pelo medo. E que eu tivesse consciência, tá? Se eu tivesse consciência que era medo, eu não fazia. Porque depois disso eu fiz muitas coisas por medo, mas só que eu não tive consciência, eu só tive depois. Quando eu olhei para trás, eu disse, eita, fiz isso porque estava com medo. Mas eu não tinha consciência no momento, então isso não valia. Desde que eu tivesse consciência, eu não tomaria uma decisão por causa do medo. Essa foi a primeira, mas teve outras várias que eu fui fazendo à medida que eu tinha consciência que eu estava escolhendo uma coisa porque eu estava com medo do resultado daquilo. Aí eu não fazia. E essa eu não fiz. Eu não tenho mestrado até hoje.
25 anos se passaram e eu nunca mais voltei à academia, às escolas. Eu só voltaria para a escola hoje se a gente já tivesse com um sistema escolar daquele que é tutoria. Eu aprendo o que eu quero e o tutor me ajuda a fazer pesquisa, mas não me enfia conhecimento goela abaixo. Enquanto não for assim, eu não volto para a escola. Só volto para uma escola se tiver isso. Como não tem. Em mestrado parece que não tem isso. Você pode até escolher o tema e olhe lá, mas o resto quem tem que dizer é seu orientador. E aí eu tenho que escrever uma coisa nos ditames. Não quero não. Eu quero escrever o que eu quero escrever, como eu quero escrever. Não quero escrever dentro de normas e regras. Já chega. As normas e regras que eu faço já está de bom tamanho. Então, quando isso for diferente, eu posso pensar em avançar academicamente. Fora isso, eu aprendo o que eu quero pelo Google. O Google é a minha conexão com o universo. Então, eu digo, universo, para eu atender melhor aquele determinado cliente, eu preciso saber mais sobre isso, isso e isso. Me oriente onde eu possa buscar as melhores informações para que eu funcione melhor para o meu cliente. Pronto, aí eu ligo o Google, às vezes nem precisa digitar absolutamente nada, o negócio já vem, paf, e eu vou para o lugar certo, aprendo o que eu preciso aprender e eu funciono melhor para aquele cliente. E crau, é somente isso que eu preciso. Então veja, barreira de terror é o nosso as ideias antiquadas que estão no nosso subconsciente, que não querem morrer, aí elas inventam história, que criam obstáculos para você não ter aquilo que você quer. Aí você vai dizer, no seu caso não foi, Nana. Não, no meu caso era o contrário, é por isso que eu digo. Nem sempre é hora de você dissolver a barreira de terror. Na minha opinião, isso não é de Dessa, tá? Dessa pensa diferente de mim. Eu peguei o que Dessa me ensinou e já fiz coisa diferente com isso. Então, quando eu enxergo uma barreira de terror, nem sempre eu enxergo, tá? Mas quando eu enxergo uma barreira de terror, eu vou questionar com tudo isso que eu tenho. Essa barreira de terror surgiu para o meu bem ou para o meu mal? Né? Porque a barreira de terror que surgiu na história do mestrado foi para o meu bem. Eu estava me guiando por um desejo que não era meu real, era um desejo do medo de não ser aceita, do medo de não ter sucesso, porque não estava seguindo as regras culturais da minha época. Então, para mim, a barreira de terror naquele momento foi um auxiliar. E já aconteceu mais de uma vez da barreira de terror ser um auxiliar da minha autoconsciência. E é por isso que eu acho que o mais importante na barreira de terror, que Dessa me ensinou, é gerar clareza. O ponto central da barreira de terror é gerar clareza. Então, toda vez que você estiver desejando muito uma coisa e estiver fazendo as afirmações, as visualizações, né? E aquilo estiver demorando muito a acontecer, ou tiver muitos impedimentos para acontecer, internos ou externos, a pessoa pode ficar doente. Dessa até tem uma história, né, de que tinha um evento para ela estar, e era para ela estar com muitas pessoas que ela assumiam que eram superiores a ela na época. E que ela tinha dúvida se ela tinha cacife de estar com aquelas pessoas. O que é que aconteceu? Ela ficou doente. Essa doença impediria ela de estar era uma barreira do terror. Era para impedir, era para ela dizer, olha, você não é tão importante quanto essas pessoas, você não é tão, né, parruda como essas pessoas, você não tem que estar com essas pessoas, não. Isso era o que o eu antigo dela dizia. O que ela queria mesmo era estar com essas pessoas. Aí ela gerou clareza, e ela entendeu que realmente ela queria estar com aquelas pessoas, mas o antigo eu dela, que dizia que ela não tinha cacife para estar com aquelas pessoas, adoeceu ela. Compreendendo isso, ela se tratou e foi para o evento. Aí rompeu a barreira de terror. Essa barreira de terror é dessa história. Ela estava impedindo uma coisa que ela realmente queria. A minha, lá de trás, ela não estava impedindo algo que eu queria. Ela estava me dizendo o que eu realmente queria e estava fazendo outra coisa por medo. Então, você tem que gerar clareza para, ok, eu quero uma coisa, por exemplo,
as moças casadoiras que querem um namorado e estão fazendo lá as afirmações, botando o São Francisco de não, São Francisco, não, Santo Antônio de cabeça para baixo, fazendo novena. Ah, eu quero, mas não aparece, não aparece, não aparece. Gere clareza. Por que será que eu quero um namorado? Veja, na verdade, eu não quero namorar, eu quero um namorado. Que coisa esquisita, né? Eu devia dizer que eu quero namorar e não um namorado. Namorar é verbo, é ação. Eu quero experienciar, aprender através do namoro. Não um namorado para mim. Quando uma pessoa diz eu quero um namorado, é quase como se ela tivesse assim, eu quero um brinquedo, eu quero uma chupeta para me acalmar. Eu tô nervosa, eu tô sentindo angústia e eu quero um namorado para me acalmar, para me sentir menos mal. Né? Quando a gente diz eu quero namorar, eu já estou me sentindo bem, eu quero oferecer, eu não quero receber. Eu quero oferecer, eu quero experimentar, eu quero usufruir. E aí eu não fico dizendo que eu quero um namorado alto de olho azul. Eu quero o que vier. O que vier eu sei que vai equalizar comigo. E se for um desastre, significa que eu sou um desastre. E aí eu vou ter oportunidade de ajustar esse desastre. Por que é que eu vou ter medo disso? Tá? Quando eu me encontrei com meu parceiro, eu também não sabia dessas histórias aqui, não. Tá? Eu nem tinha conhecido Luiz e Rei ainda, quando eu conheci o meu... Não tinha conhecido Luiz e Rei ainda. Então, eu não tinha noção dessa ideia de lei da atração. De fato, eu não tinha ideia. Mas eu lembro que, na época, eu disse, eu estou aberta, eu estou disposta a experimentar no campo dos namoros. Eu disse, eu quero me apaixonar. Eu quero saber o que é isso, porque até então eu não tinha feito isso. Eu só tinha seguido um pouco a biologia, né? Tinha tido as paixonites de um adolescente, eu estava com 27 anos na época. Então, eu tinha seguido as apaixonites da adolescência, eu tinha tido um namorado, que eu tinha me envolvido de verdade, porque é uma pessoa fantástica. Mas, assim, eu não tinha tido a experiência que eu vi as pessoas disserem, né? De coração palpitando e uma troca, né? Real mesmo daqui. Eu queria experimentar aquilo. Eu não botei como é que devia ser o homem, eu não coloquei nada. E chegou o parceiro perfeito para mim. Eu digo que até hoje eu digo a ele, você, não tem ninguém mais perfeito do que você para mim. Tá? Você é a perfeição. São quase 28 anos e é a perfeição em pessoa. Por quê? Porque ele é legal toda hora e todo instante, porque ele me trata com respeito, porque ele é o boy maravilha. Não, não é por causa disso, não. É porque ele tem exatamente a capacidade de ativar todas as minhas questões de modificação. E me deu a oportunidade de eu sentir, porque eu senti paixão. E recebi de volta a paixão. Foi a experiência fantástica. Eu digo que foi porque já acabou isso, tá? Não tem mais. Isso foi no primeiro ano e acabou-se. Né? Então, eu tive a experiência mais maravilhosa do mundo com ele, né? Que é se apaixonar e receber de volta no mesmo nível de paixão, né? E a gente viveu tudo, queimou o pavio até o final, aproveitamos tudo, e aí depois veio outras coisas. A paixão acaba, certo? Mas assim, outras coisas aparecem, vão aparecendo e até hoje tem aparecido coisas que justificam a gente estar junto. Hoje em dia é mais um companheirismo mesmo, né? Eu gosto muito da companhia do meu parceiro e supostamente eu acho que ele gosta da minha companhia também. Vou até perguntar para ele, que recentemente eu não perguntei mais para ele se ele realmente gosta. Mas eu suponho que ele gosta, senão ele não estava mais aqui fazendo companhia tão íntima para mim. Né? Porque não é fácil fazer companhia nesses termos de intimidade. Escovar os dentes junto. Quer dizer, junto não, que a gente não escova os dentes junto, mas assim, fazer coisas do cotidiano junto por mais de 2 décadas, sem perder a graça, né?
sem ficar monótono, entediante. Não é fácil isso não, viu, gente? Não é fácil. Então precisa de um empenho, de um esforço, de uma vontade. E se a gente tem essa vontade até hoje, né, de fazer isso, é porque um gosta da companhia do outro, senão não dá para fazer isso. Olha, quando a gente não gosta mais da companhia do outro, seja lá por que motivo for, a gente não quer se empenhar no dia a dia, no cotidiano. Não. Então eu acho que ele também gosta da minha companhia, como eu gosto da dele, e é isso que faz a gente permanecer caminhando junto, tá? E é caminhando junto, não é um em cima do outro, não. É um do lado do outro, às vezes um mais na frente do que o outro. Tem vezes assim que a gente caminha até assim, na rua. Às vezes eu vou na frente e ele vai atrás. Às vezes ele vai na frente e eu vou atrás. Às vezes a gente vai no mesmo piso, na mesma pisada, caminhando lado a lado. É assim que a gente vive também. Tem vezes que ele tá lá na frente em alguma coisa e eu tô lá atrás. Tem vezes que sou eu, tô lá na frente na coisa e ele tá lá atrás. Mas assim, de vez em quando a gente se encontra e diz, oi, tu estás aqui também, vamos junto um pouquinho e tal, lá. E assim, não tem muita coisa de casal, não, certo? A gente aboliu essas coisas todinha de casal, abolimos, certo? Então, por isso que funciona, talvez. Acredito que só funciona por causa disso, porque a gente aboliu um por um as exigências de casal, eu e ele. Nem eu tenho mais, nem ele tem mais exigências de casal. A gente teve que tirar isso para poder ser feliz. A gente teve que tirar isso. Não dava para carregar esse peso e ser feliz. Então a gente tirou. Tá? Então veja. Além da barreira de terror, eu reuni aqui alguma coisa. Tem tempo de preparo. Tá? Tem vezes que a gente quer uma coisa que a gente não está pronto ainda para fazer. Então a gente tem que se preparar. Tem que não é a melhor hora. Não é a melhor hora de ter, tá? Tem o medo e a dúvida que a gente tem, e aí é hora de trabalhar o medo e a dúvida. E tem o pedido contrário ao pedido vigente. Isso já aconteceu comigo. Eu pedi uma coisa primeiro, e depois pedi uma outra coisa, né? Dei outro comando, que era contrário ao primeiro comando, mas eu não desfiz o primeiro comando. E aí o segundo não veio. E eu disse, por que não tá vindo o segundo comando? E aí a voz falou comigo, né? Minha voz que fala comigo, diz assim, minha filha, veja bem. Esse pedido aqui contradiz o primeiro pedido. Você tem que desfazer o primeiro. Dizer, eu não quero mais esse, agora eu quero esse. Para poder, porque eles estão em conflito. Aí eu digo, tá, entendi. Aí eles, como é que vai ser? Você vai. Aí eu disse que o primeiro pedido era mais importante e abri mão do segundo. Pronto, resolvi o problema. Não foi uma desistência, gerei clareza do que eu realmente queria. O que eu realmente queria? Eu queria o primeiro pedido, eu não queria o segundo. O segundo foi porque eu esqueci do primeiro. Mas quando eu me lembrei do primeiro, eu disse, tá, então eu quero o primeiro mesmo, não quero o segundo não, vou abrir mão do segundo. Mas foi me dito, eu não experimentei isso. Se eu abrisse mão, e o primeiro já veio para mim, já estou com ele na mão. Tá? Aí quando eu abrisse a mão de um deles, o outro podia se estabelecer. Porque aqui é assim, aqui na Terra é assim, tá? Tem claro e escuro, tem dia e noite, tem coisas que se contradizem, né? Por exemplo, se eu estou aqui agora, eu não posso estar lá. Eu não posso estar aqui e lá ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma escolha. Aqui na Terra, a gente tem que fazer escolhas. E quanto mais a gente tem clareza, então o presente maior que dessa me lembrou, porque eu já sabia disso, mas dessa me lembrou, quando a gente está com um comando que não se realiza, o que a gente tem que fazer é gerar clareza sobre mim, sobre o meu pedido. E, gerando clareza, eu posso insistir nele, que é o que Dessa diz, né? Dessa diz, o curso dela que eu fiz é imparável. Então, você não para, você vai lá e faz tudo o que precisa fazer. Você não adia mais. Sim. Por quê? Porque a lei de atração não é... eu estava até dizendo agora para uma pessoa, a lei da atração, ela não é milagre bíblico, como maná caindo do céu. Não é um milagre bíblico que você diz, tô com fome, tô querendo comer, aí Deus, chuva de maná. Não
Não. É assim, estou com fome, quero comer. Eu agora escolho acreditar que é fácil arranjar comida. Não vai cair maná do céu, não. Você vai ter uma ideia de como se movimentar para ter comida. Você pode primeiro ou ter um emprego, ou dizer, vai em tal lugar, numa igreja tal, num centro espírita tal, que lá distribui comida. Eu iria em Anânia, eu perguntei uma vez a ela, a Anânia faz comida vegana na Ladeira de São Francisco. E ela disse que tem o costume de, depois que todos os clientes dela se alimentam, e a comida que sobra, se você for lá com uma quentinha, ela pode distribuir comida. Eu iria lá, em Anânia. Eu tô com fome, eu lembrei de Anânia, vou lá. Mas eu tinha que ir até lá. Se eu não tivesse dinheiro para o transporte, porque eu moro longe de Anânia, eu tinha que ir a pé. Mas poderia pegar carona no meio do quem sabe. Eu ia me colocar, no meio do caminho alguém podia me ver e dizer, não, mas tu vai para onde? Eu digo, eu vou ali em Anânia porque eu tô com fome. E ela disse que depois que todos os clientes dela, a partir das 3 horas, se sobrar comida, ela podia me dar, de graça, sem cobrar. Se tivesse sobrando, claro. Aí eu disse, às vezes sobe e eu te levo. Às vezes acontece. Mas podia ser que eu tivesse que ir a pé até lá. E pronto. Certo? Então, não é o maná que cai do céu e você só precisa abrir a boca. Não. Deus só tem as tuas mãos. Ele vai atuar através de inspiração e ação. Você vai fazendo o que precisa ser feito, né? Através da sua intuição, que eu digo assim, dê o comando e siga as coincidências. Dê o comando e siga as coincidências, as intuições. E assim você vai estar criando o caminho para chegar onde você quer. E vai ter um tempo. Recentemente eu vendo um vídeo do Dr. Hugh Lane, que é o médico, psicólogo, né? O psiquiatra, na verdade. O psiquiatra que expandiu o Ho Oponopono, que é uma técnica de limpeza espiritual havaiana. Ele disse o seguinte, você pode escolher, mas não pode decidir. O que é isso? Você pode dar o comando, dizer eu quero isso, mas não pode controlar a manufatura desse comando, tá? Então, infelizmente, você não pode estar ali controlando o tempo que vai acontecer isso, o como vai acontecer isso e o quando vai acontecer isso. É como diz os evangélicos, é no tempo do divino, é no tempo de Deus. Você só dá o comando e confia que você está se encaminhando e tudo que é coincidência e inspiração está lhe guiando para atingir aquele objetivo. Se vai levar, por exemplo, o meu pedido principal, que eu tinha esquecido, levou 30 anos. E uma caverna. Levou 30 anos. Para eu conseguir, eu hoje realizei ele em mim, não era nada fora, era dentro, mas está realizado. Mas realizei, mas foram 30 anos, cara, subindo e descendo, eu pensando que não ia conseguir nunca. Chorando. 30 anos. E quando eu pedi esse pedido que eu fiz, que contradisse esse outro, tem o quê? Uns 15 anos, foi no metade do caminho, né? Eu já estava pedindo pinico, eu acho. Aí o universo disse, ok, você fez um pedido há 15 anos atrás, que contradiz com esse pedido agora. Você vai abrir, aí ele não estava mais nem lembrada que eu tinha feito esse pedido, nem sabia que isso, um contradizia o outro. Eu disse, contradiz, tá certo, então não quero não, eu quero aquele primeiro mesmo. E não, eu não errei no pedido, tá certíssimo, tá? E quando eu obtive, eu reconheço que o pedido estava certo, mas levei 30 anos para conseguir isso. Então tem pedidos que mais rápido, como às vezes, uma vez eu pedi um cartão de crédito, eu estava querendo fazer uma compra na loja do Google Store, né? Do Google Store, eu queria comprar um aplicativo do Google Store, mas não tinha cartão, nessa época eu não tinha cartão absolutamente nenhum. Aí eu disse, mas eu queria comprar e só podia comprar no cartão. Assim, eu queria tanto um cartão, mas não quero um cartão com anuidade, não. Na semana posterior ao que eu disse isso, chegou um cartão para mim, internacional, sem anuidade, sem eu precisar comprovar completamente nada, era só desbloquear. Desbloqueei e fiz a compra do aplicativo. Uma semana só, um instante.
Tem coisa que é assim. Mas tem coisa que leva 30 anos. Por quê? Porque às vezes não é a melhor hora. A hora do seu desespero, a hora da sua angústia não é a melhor hora. Às vezes tem um tempo de preparo, no meu caso, os 30 anos foi o tempo de preparo. Eu não podia obter o que eu obtive agora, 30 anos atrás, nem 15 anos atrás, nem 10 anos atrás, nem um ano atrás. Tinha que ser naquele período. Então, foi tempo de preparo. Tem medo e dúvida e preocupação que impede pra caramba qualquer realização de manifestação, porque você não vai escutar a sua intuição. Quando você tem medo, dúvida e preocupação, você não escuta a sua intuição. Como é que você vai chegar no lugar se você não está escutando o GPS? Você diz assim, eu quero chegar na praia do Xarel, que uma cliente minha fala muito. Eu quero chegar na praia do Xarel, mas não tenho a menor ideia de como chegar lá. O que é que eu faço? Eu ligo o GPS. Mas se eu não observo o GPS, eu não chego lá não. Eu vou me perder. Então, o medo, a dúvida e a preocupação é um som alto que faz você não escutar o GPS. Você não escuta o GPS, então você se perde. Você leva, vamos dizer, eu não sei quanto tempo se leva para chegar até o Xarel, mas vamos dizer que leve 2 horas. Provavelmente, sem escutar o GPS, você levaria 20 anos. Pronto. Aí você vai dizer, foi isso que aconteceu contigo? Provavelmente foi. Eu primeiro tive que aprender, e eu levei bom tempo para aprender a lidar com o GPS. Eu não sabia lidar com o GPS. Então, eu tive que aprender a lidar, e foram décadas para aprender a lidar com o GPS. Quando eu comecei a realmente lidar com o GPS, ele foi me dando as orientações e eu cheguei no Xarel espiritual, vamos dizer assim. Eu agora vivo no Xarel espiritual. Então, é assim. Então, tanto faz você desistir, como eu já desisti de muitas coisas, porque eu vi que não combinava comigo. Eu mudei, como eu digo, olha, eu digo para os meus clientes, siga nisso até você mudar. Se você mudar, talvez aquele desejo já não combine mais com você. Então não é desistir. É simplesmente, isso mudou para mim, eu não quero mais isso. Porque mudei. Não precisa ser desistir. Desistir significa você estar dizendo, eu sou mais fraco do que o caminho exige. Você pode fazer como eu, dizer assim, eu disse, algumas coisas eu fiz isso. Eu agora não tenho essa condição. Eu sou mais fraca do que o caminho exige. E eu preciso abrir mão disso agora. Eu preciso primeiro fazer outra coisa para depois desejar isso de novo. Pode ser que eu nem deseje mais aquilo. Mas eu preciso fazer outra coisa. Eu desisti mesmo. Desisti por muita coisa. Tenho vergonha de dizer isso, não. E não me arrependo de ter desistido por medo. Tá aí uma coisa que eu faço por medo e não me arrependo? É desistir. Tá? Agir com medo, né? Ou pelo medo, assim, se eu agir pelo medo, assim, eu vou querer uma coisa porque eu tenho medo e eu acho que aquilo vai aplacar o meu medo, aí eu não faço. Para aplacar meu medo eu não faço, eu prefiro sentir o medo. Tá? Eu não quero que nada aplaque meu medo. Eu quero transformar ele. Então, se eu tô desejando uma coisa, porque aquilo vai... Aí apareceu alguma ideia agora na minha cabeça. O que eu disse agora serve muito porque eu tô vivendo agora. Se eu quero uma coisa para aplacar o meu medo, eu abro mão disso. Tenho que abrir mão, porque eu tenho que lidar com o medo primeiro. O medo é o problema. Então, obter uma coisa é como se fosse fazer um paliativo para o medo. Não quero isso. Eu quero dissolver o medo. Eu quero transformar o medo. Então, eu não vou. Então, esse eu não faço. Isso não é desistência. Tá? Agora, tem vezes que acontece de eu estar com muito medo. Medo significa que eu não percebo em mim as condições necessárias para enfrentar uma situação. Então, eu acato isso. Eu digo, tá tudo bem você sentir medo. Vamos primeiro olhar esse medo. Talvez não seja a melhor hora de fazer isso. Não, você tem que ter um tempo de preparo antes para fazer isso. Tem que aprender algumas coisas antes para poder fazer isso. Aí eu abro mão, eu desisto. Então não vou querer isso agora não, deixa pra lá. Vou para outro caminho aqui. E sinceramente, hoje eu praticamente não dou comando nenhum que não seja de coisas práticas, como por exemplo, preciso de um cartão, universo. Preciso ter esse conhecimento aqui para o meu cliente, me ajude a encontrar. Eu não peço mais coisas assim para mim. Porque se eu não tiver isso, minha vida não vai ser feliz. Eu peço coisas como por exemplo, estou consertando um carro. Aí, ao invés de ir na caixa de ferramenta, eu tenho um assistente.
Eu digo, eu preciso de uma chave de boca. Aí o assistente, para fazer isso aqui, tá? Eu tô fazendo uma coisa e eu preciso de uma ferramenta específica para fazer isso. Aí o universo me dá. O universo agora é meu assistente. É a minha Alexia. Alexia, preciso de tal coisa. Alexia me dá. Alexia, para eu executar alguma coisa, é para facilitar a minha vida. Não é mais, se eu não tiver isso, minha vida não vai ser feliz. Antigamente eu pedia coisas assim. Quando eu pedi para namorar, se eu não estiver namorando, eu não serei feliz. Era a ideia que eu tinha há quase 30 anos atrás. Eu achava isso bobagem. Dá para ser feliz sem nada. Mas eu não sabia disso na época, né? Eu precisei ter para poder perder. É como o Osho fala, né? Não adianta você soltar o ego se você não fortalecer ele. Você tem que primeiro fortalecer e soltar o ego forte. Você tem que ter alguma coisa para soltar. Se você não tem nada, você não pode soltar nada. Então você não fez absolutamente coisa nenhuma. Então, é preciso ter para poder soltar. Então, eu tive para soltar, e fui soltando, que nem o pessoal faz no caminho de Santiago, vai com uma mala grande, vai soltando as coisas no meio do caminho, eu fui soltando, porque a única coisa que a gente precisa fazer não é ter, é soltar. Olha, o que impede a gente ser feliz não é o que a gente não tem, é o que a gente tem e não solta. Aí a gente fica ali, porque eu preciso disso para ser feliz, eu preciso daquilo, ficar aumentando a bagagem. E vai ficando mais pesado, e você vai ficando mais infeliz, e vai ficar, eu não entendo, mas eu já tenho tudo que eu ainda estou infeliz, como assim? É porque tinha que soltar, não era pra, mas para você soltar, você precisa saber que tem. Esse é o pulo do gato. Você acha que não tem, você acha que está sempre faltando. Aí você vai somando, e cada vez que você soma, cria mais peso, mais peso, mais peso, mais peso. Aí o caminho fica muito ruim mesmo. Então você tem que soltar, solta. Mas primeiro você tem que saber que tem. Esse é o 30 anos em uma caverna. Para saber que você tem. Né? É um trabalho longo. Mas é divertido, viu? Eu nunca me arrependi de ter passado 30 anos caminhando nisso, não. Não perdi um segundo da minha vida caminhando aí. Então eu recomendo. Ok. Então era isso que eu queria falar hoje. Acho que já me alonguei demais. Por hoje é só e até a próxima. Curta, compartilhe e comente.